Bem, pessoal, iremos falar agora sobre expressões algébricas e polinômios, né? Antes disso, a gente precisa entender, né, o que é monômio, binômio, trinômio e polinômio. Um monômio, ele é composto por dois termos algébricos, que é o coeficiente e a parte literal. Coeficiente é o número, certo? E a parte literal é a letra. Não tendo o número, ou seja, o coeficiente, esse valor vai ser 1, né? Não aparecendo nenhum valor aqui ao lado da letra, esse valor será 1, certo? Então, para entendermos o que é expressões algébricas e polinômios, a gente precisa entender primeiramente esses dois termos, né? Coeficiente tem a ver com número, parte literal tem a ver com letra. Então, monômio. Monômio é uma expressão algébrica que é formada somente por um termo algébrico. Então você tem aqui um termo algébrico onde só tem 2x, pronto. Ele é um monômio, como também aqui 4xy. É um outro exemplo de monômio, porque ele só tem um coeficiente e uma parte literal, né? Da mesma forma que x ao quadrado é um monômio. Quando a gente vem para binômio, nós vamos ter aí agora, né, dois termos algébricos. Nós vamos ter 2x mais 5n, né? Primeiro termo algébrico é o 2x e o segundo termo algébrico é o 5n. Então aqui nós já temos um binômio. Então veja a diferença do monômio para o binômio, né? Já acrescentou um outro termo algébrico, né? E também, como o próprio início já diz, bi, né? Quer dizer 2. E mon quer dizer mono 1. Já o trinômio já é composto por três termos algébricos, ó. 4y mais e menos 2x, ó. Três termos algébricos, né, diferentes, como vocês podem ver. Então, enquanto no monômio só é um termo algébrico, no binômio são dois termos algébricos, no trinômio já passam a ser três termos algébricos. Lembrando que cada termo algébrico é composto por coeficiente, que é o número, e pela parte literal, né, que é a letra. E polinômio é tudo aquilo que tem a ver com uma expressão, né? Então, se você tem aqui uma expressão x mais y, aqui é um polinômio. Por quê? Porque ele tem vários, né, termos algébricos, né? Aqui o outro aqui o exemplo, o y ao cubo mais 5 e mais z ao quadrado é um polinômio. É um polinômio que se enquadra aqui, ó, no trinômio, porque nós temos aí três termos algébricos, certo? E indo para expressões algébricas, né, nós temos aqui o primeiro caso, que é adição e subtração, né, envolvendo aqui monômios e envolvendo polinômios, né? Então, como é que a gente faz para resolver essa adição? Y mais 3y mais 5y menos 2y. A gente vai fazer o quê? Repetir, logicamente, a parte literal e vai fazer a operação com os números, né? Então eu já sei que, de certa forma, aqui eu vou ter uma resposta, né? Quando zera, aí sim eu não vou ter nada. Mas na parte do coeficiente, o que é coeficiente, lembram? É a parte que fica ao lado da letra, né? Ó. Então eu vou fazer essa operação. Quando não tem nada, vale quanto? 1. Então 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. E 9 menos 2 dá o quê? 7. 7 é a resposta do coeficiente. E qual é a parte literal? A parte literal é o y, né? A resposta é positiva porque é 7. 5b menos 7b. Eu tenho 5, devo 7, vou ficar devendo quanto? 2, né? Qual é a parte literal? B. 6x ao quadrado mais 6x e mais 10x ao quadrado. Vejam que aqui eu fiz a operação porque todos tinham a mesma letra. Então, o importante é perceber a parte literal. Se a parte literal ela é idêntica, quando eu falo idêntica, é letra e o expoente que fica aqui, ó. Então, todos aqui não tem nada. Quando não tem nada aqui em cima, vale 1. Então, todos são iguais. Então, eu posso resolver. Nesse caso aqui, a mesma coisa. B com B. Resolvi. Nesse caso aqui, vejam que não, o do meio não tem, né, o ao quadrado. Então, eu só posso fazer a adição desse 6x ao quadrado com mais 10x ao quadrado. E o 6x eu vou acabar repetindo.
Então, 6x ao quadrado mais 10x ao quadrado, porque eles são semelhantes, ó. Se eles são semelhantes, então 10 mais 6, 16x ao quadrado. E esse 6x? Você vai repetir, mais 6x. Né? Não dá para fazer a soma com ele? Não dá. Por quê? Porque eles não são semelhantes. E o que é que caracteriza ser semelhante? É quando a parte literal ela é idêntica. Esse aqui não é idêntico a esse, porque esse está elevado ao quadrado e esse não está elevado ao quadrado. Nesses outros sim, ó, esse era semelhante a esse, porque ó, a parte literal era igual. E esses aqui também eram semelhantes, porque a parte literal era igual. Vindo para multiplicação, aí nós temos que ter um cuidado, né? Na multiplicação, a gente, além de multiplicar o coeficiente, né, que são os números, a gente também vai fazer a soma dos expoentes, né, que estão aqui em cima das letras. Então, ó, eu vou começar 3x e fazer o jogo de sinais também. Então, é 3x vezes x ao quadrado. Eu faço 3 vezes 1, quando não tem nada aqui vale 1, né? 3 vezes 1, 3, né? Mais com mais, dá mais. x1 mais x2 fica o quê? x3, né? Eu somei o expoente desse com esse. Vamos para o próximo, ó. Esse com esse agora, né? Ó. 3 vezes 2, 6. x1 mais x1, x ao quadrado. Mais com menos, dá menos, né? Então, veja que eu fiz esse com esse, depois esse com esse. Então, agora falta esse aqui que é o final. 3 vezes 3, 9. X não tem com quem multiplicar, eu repito. Mais com mais, fica mais. Então, a resposta dessa multiplicação aqui, ó, de monômio por polinômio, é 3x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 9x. Eu posso fazer a soma ou a subtração aqui? Não, porque ó, todos não possuem a mesma parte literal. Então, não são semelhantes. Não posso dar progresso aqui nessa conta de adição, né? Então, veja que eu, além de multiplicar os coeficientes, eu, fazendo também um jogo de sinais, eu somei os expoentes que estavam aqui, ó, certo? Ó, o próximo. 2x menos 1 vezes 3x ao quadrado mais 4x. Né? Temos polinômio multiplicado por polinômio. Então, veja, pessoal, que eu vou fazer ó, esse com esse, depois esse com esse. Depois vem esse com esse e depois esse com esse. Então, ó, 2x vezes 3x dá o quê? 2 vezes 3, 6. x1 mais x2, x ao cubo, né? E mais com mais, dá mais. Vamos para o próximo. 2x vezes 4x. Então, 2 vezes 2, 4. X mais x, né? x1 mais x1 vai dar x ao quadrado. Mais com mais, fica mais. Agora, vamos para esse aqui, ó. 1 vezes menos 1 vezes 3x ao quadrado. Então, você faz 1 vezes 3, 3. Menos com mais dá menos. E esse x ao quadrado não tem com quem multiplicar. Você só faz repetir. Agora, esse menos 1 vezes o 4x. Então, 1 vezes 4x dá 4x. Menos com mais dá menos. Percebam, pessoal, aqui ó, que nós temos partes idênticas, né? Vejam que é idêntico. A parte literal desse x ao quadrado é idêntico a essa. Então, esse não tem semelhante e esse também não tem semelhante. Então, eu posso fazer o quê? Resolver, né? Esses dois aqui, ó. Então, o 6x ao cubo eu repito, né? Como eles já estão juntos, esses dois aqui, ó, ficou mais fácil. Tenho 4, devo 3, e eu vou ficar ainda com 1, né? 1x ao quadrado menos 4x. Então, ó, 4 menos 3 dá 1. Não há necessidade de colocar um 1 aqui, ó. E eu fiz, né, esse cálculo porque esse é semelhante a esse. É semelhante por causa da parte literal, que é idêntica. E o menos 4x eu fiz o que? Repetir. Então, essa aqui, ó, é a resposta. 6x ao cubo mais 6x ao quadrado menos 4x. Vindo para a parte de divisão,
A gente divide os coeficientes e subtrai os expoentes, né, das partes literais. Aqui eu somava os expoentes, lembra? Que eu somei, ó, x1 mais x2 deu x3. Já aqui não, eu divido os números, claro, porque é divisão, e vou subtrair os expoentes. Então 10 dividido por 2 dá o quê? 5. x5 menos x3 fica x2. Então tá aqui a resposta. Mais com mais vai dar mais na resposta, né? Aqui, ó, vamos por parte. Divido esse por esse, depois esse por esse. Então, 15 dividido por 5 dá 3, né? Mais com mais dá mais. x4 menos x2 vai dar x2. Agora vamos para isso. 20 por 5 dá 4, né? Mais com mais dá mais. x3 menos x2 dá x1, né? E a resposta é essa. Esse não é semelhante a esse porque não tem a mesma parte literal. Se não tem a mesma parte literal, eu não posso fazer nenhuma operação. Então a resposta fica desse jeito aqui, né? O único caso que eu fiz a operação foi essa, porque aqui, ó, esse era igual a esse, então deu para fazer a operação da adição com subtração, ok?